cancelados. Estamos vivendo dias difíceis, né? Semana passada tentaram cancelar o candidato do Partido Republicano ao governo americano. Foi por pouco, né? Cancelados. Se existe uma certeza na vida, além da morte, óbvio, e dos impostos, é que você será ofendido e magoado. Garanto isso para você. Não tem como fugir. Um dia todos nós iremos morrer. Todos os dias tentarão cobrar mais e mais impostos da gente. E certamente, alguém vai te magoar. O problema é que você também vai, com grande chance, grande probabilidade, magoar alguém, ferir alguém, com o seu jeito de ser, com a forma, o tom de voz. Quantas vezes eu já não feri pessoas pelo tom da minha voz? Você já fez isso para mim? Não. Pô, precisava falar assim comigo? Pô, não é não. Qual o problema? É o jeito. É o jeito. É uma dificuldade para mim essa história do jeito. Mas não tem como, gente. Nós temos nosso lado sensível, que nos levará a ser feridos, e nós temos o nosso lado insensível, que nos levará a ferir os outros. É inevitável. A partir dessa certeza, nós começamos na semana passada essa série pequenininha de 3 mensagens. E vimos que quando formos ofendidos ou magoados, diante de nós teremos uma escolha. Ou nós iremos cancelar quem nos ofendeu ou nos magoou, ou nós iremos cancelar a ofensa. Isso nós vimos em detalhes na semana passada. Nós reagiremos segundo o padrão do mundo, o padrão da cultura do cancelamento, e cancelaremos o ofensor, ou reagiremos segundo o padrão de Deus, que é representado pela cruz, e cancelaremos a ofensa e não o ofensor. Vimos, inclusive, uma parábola chamada parábola do servo impiedoso, em que Jesus, utiliza essa parábola para exemplificar a resposta que ele tinha dado para Pedro. Qual foi a pergunta? Mestre, quantas vezes preciso perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, Pedro. Até 70 vezes 7. E aí, durante essa semana, nos nossos grupos pequenos, nós fizemos essa pergunta. E aí, você já tem utilizado o seu 70 vezes 7? Começou já o seu CRED, perdão? Talão de perdão? Você faz lá 490 folhinhas para cada pessoa, lógico. Né? E aí você coloca o nominho da pessoa e vai dando ticket. Opa, pisou no meu pé, destaca umzinho, entrega. Ó, 400 e pouco, já caiu. Nós vimos que não é isso, né? 70 vezes 7 é uma infinitude. Essa parábola do servo impiedoso, inclusive, ela é um pouco assustadora, porque Jesus nos mostrou com ela que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. A própria oração que nós conhecemos como Pai Nosso diz isso: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Então, aquela parábola, vimos um servo que tinha uma dívida impagável, como é a dívida que nós temos com Deus, e foi perdoado, como nós somos perdoados por Deus. Só que na hora que o conservo dele pediu perdão por uma dívida pequenininha, ele não quis saber. E o que aconteceu com ele, como vimos? Voltou para a prisão. Foi ser atormentado. E a verdade é que é exatamente isso que acontece com as pessoas que não perdoam. Elas se tornam prisioneiras da sua amargura. Isso tudo vimos em detalhes na semana passada. Hoje, como foi avisado, nós iremos utilizar uma outra parábola, a parábola do filho perdido, para extrair dela
lições muito práticas sobre o exercício do perdão, o oposto do cancelamento. Mas antes de ler a parábola com vocês, que está em Lucas, no capítulo 15, vamos chegar lá, eu preciso contextualizar primeiro essa parábola. Até porque essa parábola ela não foi contada por Jesus sozinha. Ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas. E se a gente fala dela sem falar das outras, ela perde um pouco do seu sentido. Não estamos aqui para ver as outras parábolas, mas é necessário que saibamos que quando foi questionado pelos líderes religiosos da sua época, os fariseus, sobre a sua atitude de confraternizar com os pecadores, confraternizar com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com as pessoas que estavam afastadas de Deus, que estavam distantes de Deus, que estavam perdidas. Ao ser criticado por essa atitude, Jesus, então, lhes respondeu por meio de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, percebeu que tinha perdido uma, deixou as 99 e foi buscar aquela que tinha se perdido. E quando a encontrou, uma grande festa. Depois a parábola da moeda perdida, uma mulher tinha 10 moedas, perdeu uma moeda, ficou revirando a casa até achar a moeda. Quando achou, muita alegria e festa. E aí Jesus diz, da mesma forma, haverá festa no céu quando um pecador se arrepender. E aí, ele entra na 3ª parábola. Gente, se vocês acham que eu sou prolixo, Jesus usou 3 parábolas para contar a mesma história. Reclama com ele. E Paulo, então, ficava rodando em torno do mesmo ponto várias vezes. É porque quando a ideia que a gente está tentando transmitir é muito importante, bate uma vontade que é impossível de segurar, de explicar e explicar e explicar. Gente, você tem que entender isso é muito importante. E aí, às vezes, a gente se repete, infelizmente. Então, aquelas pessoas perdidas, elas foram encontradas, no caso, não pessoas, aquelas coisas, né? Uma ovelha não é coisa, mas tudo bem. Aquilo que havia sido perdido, a ovelha, a moeda, foram encontradas, geraram muita alegria. Como é que você reage quando você encontra alguma coisa que estava perdida? Bom, vamos tentar nos identificar aqui com a situação. Quem é que já perdeu alguma coisa muito importante aí? Pois é, achou? Como é que você se sentiu quando achou? Muita alegria, muita alegria. Exatamente isso, todo mundo se identifica com essa parte. E aí, quando Jesus conquistou a identificação dos seus ouvintes, aí ele veio com a 3ª parábola, que está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Nós não leremos a parábola toda hoje, porque essa parábola, ela apresenta 3 personagens, um pai e 2 filhos. Como eles não eram gêmeos, um deles era mais velho, o outro deles era mais novo. Lógico, óbvio. E nós vamos ver hoje a atitude do pai. Então nós vamos ler a parábola buscando compreender a ótica, as questões familiares ali envolvidas sob a ótica do pai. Domingo que vem veremos a mesma parábola, só que sob a ótica dos filhos, dos 2. Como eles se relacionaram com o seu pai dentro daquelas circunstâncias. Não, o mais novo se afastou, foi embora, numa clara alusão àqueles que se afastam de Deus, os pecadores, e o mais velho ficou em casa, servindo fielmente o pai, numa clara alusão aos líderes religiosos daquela época. Então, vamos à parábola, sem mais delongas. Jesus continuou porque ele estava falando, já tinha contado 2 outras parábolas.
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles, os filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Parênteses, na cultura judaica, o porco é um animal imundo, e quem tem contato com porco fica imundo também. Não é só sujeira física, é uma sujeira espiritual. Quem toca num porco fica ritualmente sujo e, portanto, ninguém pode ter contato com ele, que senão vai ficar sujo também. A mesma coisa com leproso. Ninguém podia tocar num leproso, senão ficava imundo, sujo, ritualmente sujo, da mesma forma. Mulher, durante o período também, tá, gente? Era a mesma coisa. Em muitas daquelas cidades, tinha inclusive uma tenda pintada de vermelho, que era para onde as mulheres iam no período da sua menstruação, da sua regra, né? Regra, essa é velha, hein? E lá ficavam isoladas, porque quem tivesse contato com elas também não poderia entrar na comunhão da Assembleia. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai, em outras versões de servos, pessoas que não estão apenas ali, carteira assinada, não, está preso, está vinculado àquela propriedade. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Prefiro ser um escravo na casa do meu pai, onde há comida, do que continuar sendo uma pessoa livre aqui no meio desse deserto, passando fome, necessidade. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O seu filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos festejar. É assim que termina a passagem. Está vendo? Não é só a gente aqui na igreja Orla Sul que gosta de festejar, não. Jesus também gostava. Vamos festejar. Aquele filho estava morto, porque no momento em que ele chegou para o seu pai e disse: eu quero a minha parte da herança e vou embora, ele estava dizendo para o seu pai: você morreu. Ele estava dizendo para a sua família: vocês morreram. Eu agora não tenho mais vínculo com vocês. Para aquela família, aquele rapaz estava morto. Perdido, porque ninguém mais sabia onde ele estava. Ele estava num lugar onde criavam porcos. Não era certamente numa região dos judeus. Mas aquele pai, que tinha todo o direito de cancelar o seu filho por tudo que ele fez, pelo desrespeito, pelo descaso. Ele tinha o direito, inclusive legal, quando, numa outra série de mensagens, eu me debrucei especificamente sobre essa parábola, com outro propósito, eu mostrei, inclusive, qual o texto da Bíblia que dá direito ao pai, com a concordância dos anciãos da cidade, apedrejar seu filho se fosse rebelde. E era o caso. Então, ele teria o direito de arrastar, o texto diz assim, arrastar seu filho até a praça da cidade, onde seria julgado pelos anciãos e
executado por apedrejamento. E o texto lá de Deuteronômio ainda diz, para manter a ordem na sociedade. O pai tinha o direito de fazer isso, mas ele não fez. Ele tinha o direito de cancelar seu filho, mas ele não fez. E aquele pai estava lá, no limite da sua propriedade, esperando o seu filho. Aquele rapaz, ele, naquele momento, foi perdoado, ao invés de ser cancelado. O restante da parábola, a reação do filho mais velho, fica para a semana que vem. Mas aí eu pergunto para você, você saberia me dizer o que é necessário para reagir da mesma forma que aquele pai reagiu? Cá entre nós, você seria capaz de receber seu filho, que agiu dessa maneira com você, e que foi embora, declarou que a sua família, para ele, era como se estivesse morta, quero minha parte da herança, vende aí seus bens para me dar minha parte, e de repente volta. Como é que você o receberia? Nem todos aqui são pais, eu sei, mas imagine-se nessa situação. Como reagir como aquele homem? Porque é óbvio que ao contar essa parábola, Jesus estava dizendo para os seus ouvintes, ele estava dizendo para você e para mim, que é essa a reação que ele e o pai esperam de nós. Eu não sou capaz de fazer isso. Talvez você seja. Eu não sou. Então eu olho para isso e penso, como, se Deus quer essa atitude de mim, como que eu vou ter essa atitude? Eu preciso descobrir isso. Porque é uma expectativa de Deus. Como é que eu vou atender essa expectativa? Não me considero capaz. Então vamos olhar para o que o pai fez. Que características esse pai apresentou nessa parábola? Para que então possamos saber o que pedir a Deus. Se a gente não sabe nem o que pedir, o que é que precisamos pedir a Deus para conseguirmos agir como esse pai e, ao invés de cancelar quem nos ofendeu, cancelar a dívida, a ofensa? Primeira coisa, seja generoso. Quer ser como esse pai? Seja generoso. Gente, como é que Deus pode nos amar da forma como Ele nos ama? Mas como é que é a forma que Ele nos ama? João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho, unigênito, para vir à terra e morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a prova do amor de Deus. Então, como Deus é capaz de nos amar dessa maneira, se Ele sabe, melhor do que ninguém, que somos capazes de fazer como aquele filho mais novo e nos afastar dele? Você seria capaz de amar seu filho, tendo a presciência, sabendo que aquele teu filho vai te trair, vai te abandonar? Você vai conseguir amá-lo mesmo assim? Esse é o amor de Deus por você. Se eu fosse Deus, eu não criaria alguém e daria para essa pessoa o direito de virar as costas para mim. Se eu fosse Deus, não, te criei, pô. Tu vai me amar até o fim. Não tem opção, não. É ou não é verdade? O que você faria se fosse Deus? Tivesse o poder de criar alguém, iria criar alguém que poderia ir embora? Dar a banana para você? Ou não? Mas, gente, olha só. Da mesma forma que você não consegue obter o perdão de alguém, o perdão verdadeiro de alguém, quando você pisa no calo do outro, tentando manipular aquela pessoa,
Você não vai conseguir que ela te perdoe manipulando ela. Da mesma forma, você não vai conseguir ter amor verdadeiro de alguém que não tem liberdade para não te amar. Sabe aquela música? Deixa embora. Se não voltar, nunca foi teu. Set them free. Se voltar, é porque te ama. Se não voltar, nunca te amou. Já foi. Deus é assim. Só que Ele já sabe o que você vai fazer. Isso é que é mais difícil, né? Mas Ele é Deus, Ele pode. O verdadeiro amor exige liberdade. Então Deus nos criou com a liberdade de não amá-lo, de virar as costas para Ele. Se Ele fosse egoísta, como eu sou egoísta, Ele não faria isso. Mas Deus é generoso. Então, quer ser parecido com Deus? Seja generoso. Segunda característica. Ame incondicionalmente. Aquele pai, quando ele viu o filho voltando, ele não impôs condições ao filho. Está voltando? Opa, para. Primeiro um banhinho. Você está sujo, né, filho? Pô, tá bom. O cheiro de porco chegou muito antes de você aqui. Não, vai tomar um banhinho. Voltou, quietinho no chão. Vai lá para o cantinho, vai pensar na vida, de olho para a parede. Não é isso que a gente faz com os filhos? Gente, ele não mostrou nenhuma, não apresentou nenhuma condição para o filho. O filho nem conseguiu dizer direito o quão arrependido estava. Ele já saiu abraçando o filho, beijando o filho. Isso não é fácil, não, gente. Só Deus mesmo. O pai não deixou de amar aquele filho em momento nenhum. Provavelmente, ele estava sentado lá, passava dias sentado, esperando para ver se o filho ia voltar. Eu acho muito pouco provável que, por acaso, no dia em que o filho estava voltando, o pai estava lá olhando. Porque o texto diz que o pai viu o filho voltando. Viu a distância. Ele estava lá de vigia. Será que um dia meu filho vai voltar? Um dia ele vai voltar. E ele voltou. Ele nunca desistiu do filho dele. E Deus nunca desiste de você. Um dia, você pode ter se afastado de Deus. Talvez agora você esteja afastado de Deus. Tenha feito escolhas que te levaram por outros caminhos. Talvez você não tenha tido a necessidade de comer com os porcos. Mas, será que você não está afastado de Deus? Saiba que naquele período em que você esteve longe, ou até nesse período agora em que você está longe, o Senhor, o seu Pai celestial, está lá no limite da propriedade dele, como aquele pai da parábola, esperando por você. Ele nunca desistiu de você, ele nunca desistirá de você. Ele só não vai até onde você está. Isso ele não pode fazer. Mas por que não? Por que não vai lá e me pega pela orelha e me traz de volta se isso é melhor para mim? Porque aí ele estaria violando a sua liberdade de escolha. E você não estaria voltando por amá-lo, mas apenas para cumprir um mandamento. Por isso que é você que tem que voltar. Mas ele chama você para mim, o versículo que eu amo de paixão, Ezequiel 33:11. Meu filho, volta. Por que é que você vai continuar nesse caminho de morte? Volte, arrependa-se do seu pecado e volte. Por que é tão importante para mim esse versículo? Porque eu ouvi isso. Quando eu virei as costas e fui embora. Não nasci pastor, não. Muito pelo contrário, sou pastor há pouquíssimo tempo. Fui militar. Ainda sou, né? A gente nunca sai de lá. Volte. Eu ouvi isso. Volte. E ele quer falar isso para todos nós. Porque ele não tem filhos prediletos. Ele ama a todos nós igualmente. Cada um de uma forma diferente, porque nós somos diferentes. Mas ele ama a todos nós. Ele te ama também, como me ama. E da mesma forma que ele falou volte para mim, ele quer falar volte para você também. Porque ele te ama
incondicionalmente. Você conhece alguém que nunca voltou, que está a sua vida inteira afastado de Deus? Você está disposto a orar por essa pessoa? A interceder ao Pai por ela? Para que da mesma forma que esse rapaz caiu em si, essa pessoa que está afastada de Deus caia em si também e resolva voltar. Não seja indiferente o futuro eterno dessa pessoa que você conhece, que está afastada de Deus. Ore por ela. Interceda ao Senhor por ela. Pai, toca no coração dessa pessoa, traz ela de volta. Que ela caia em si e retorne, volte para casa. Volte para casa. Impor condições para o perdão é o natural. Até porque naquela cultura de Jesus, o que o pai fez, sair correndo em direção ao filho, aquilo era uma vergonha. Aceitar o filho de volta era uma vergonha, correr em direção ao filho era uma vergonha. Tudo que ele fez ali era vergonhoso. Eu imagino que os fariseus estavam horrorizados em ouvir aquilo. Horrorizados. Que coisa medonha. Qual pessoa senhora de si faria um negócio desse? Se humilharia dessa maneira? Mas Jesus se humilhou na cruz. As pessoas que eram crucificadas nuas. Não era como a gente vê, né, nas imagens, Jesus com um paninho em cima. Não tinha paninho nenhum, não. Era nu, era para ser escarnecido. E ele foi. Ué, você não falou que era o Filho de Deus? Sai daí, desce daí. Foi escarnecido. Ele se humilhou por você, por mim. Mas você consegue ver Deus correndo em direção a você? Porque o pai da parábola correu em direção ao filho assim que o filho tomou a decisão de voltar. Primeiro o filho teve que tomar a decisão de voltar. Depois o pai correu em direção a ele. Você consegue imaginar isso? O Deus todo-poderoso, soberano do universo, criador de todas as coisas, correndo em direção a você. Feche seus olhos agora, imagina essa cena. Você é afastado de Deus ali em pecado, e Deus correndo em direção a você. Gente, isso é inimaginável, inimaginável. Agora vamos inverter a situação. Você seria capaz de correr em direção a alguém que te feriu, que te abandonou, que te traiu, e que foi embora, e de repente resolveu voltar? Você conseguiria correr em direção a essa pessoa? Eu não. Não. Eu ia correr dela. Para o outro lado. Mas eu sou humano, como você. E é por isso que, para que possamos fazer aquilo que Deus quer que façamos, nós precisamos da ajuda de Deus. Esse tipo de amor que foi demonstrado pelo pai da parábola, que representa o amor de Deus por você, é o amor que nós precisamos demonstrar para os outros. Não é nosso, é amor de Deus em nós. Impossível para nós termos esse tipo, demonstrarmos esse tipo de amor. Impossível. Não é humano isso, não é natural. O natural é o olho por olho e dente por dente. Esse é o natural. Mas nós, que ouvimos o chamado de Deus para voltar para casa, nós somos os representantes de Deus nessa terra. Assim como esse personagem representa Deus, você representa Deus na vida da pessoa que te feriu. Como reagir ao que essa pessoa fez? Depois de ser generoso, não ser egoísta, amar incondicionalmente, não impor condições, perdoe rapidamente. Não fica com delongas, não fica com, tá bom, vou te receber de volta, mas não dá para ter mais. Tem que ser rápido em perdoar. Lembrando, importante, perdão não depende da atitude da outra pessoa. Isso a gente, sobre o perdão em si, o significado do perdão em si, nós tratamos isso na semana passada. Não vou me repetir. Está lá, está no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá. Não depende de você.
Ou melhor, não depende da outra pessoa, só depende de você tomar a decisão de perdoá-la. E perdoar não é esquecer, perdoar não é voltar a confiar. Isso tudo nós vimos na semana passada. É apenas uma questão de decisão. O servo impiedoso da parábola da semana passada, ele não reproduziu a atitude do Senhor para com o seu conservo. E aí, voltou a ficar preso. Nós não queremos ficar presos à falta de perdão. E vem cá, como é que o camarada ia pagar a dívida impagável dele se ele estava preso? Alguém já parou para pensar nisso? O cara foi preso, como vai pagar a dívida como? Quebrando pedra na prisão? Não. A única maneira de você ser libertado da prisão pela falta em que você foi colocado pela falta de perdão é perdoando. Perdoou, sai da prisão. Então, parece tão difícil, mas no fundo é tão simples. Se você perdoar, você será perdoado. Tranquilo. E aí, faça isso rápido, mas faça isso totalmente. A atitude daquele pai em mandar trazer a túnica, as sandálias, os calçados, né? Na época eram sandálias, e o anel significava que ele estava, cada uma daquelas peças, né, tinha um significado. Então, quando o foco era o significado da parábola, a gente entrou nesses detalhes, não dá tempo de ver isso hoje. Mas o conjunto da obra significava que aquele filho tinha sido aceito de volta na família. Esse era o significado. Ele voltou a fazer parte da família. Quando aquele seu amigo, já que é o dia do amigo, né? O seu amigo que te feriu, ou te traiu, ou te abandonou, decidir, você perdoou, para se libertar, para não ficar escravo. Mas e se a pessoa voltar? O que você vai fazer? Difícil, né? Não, já te perdoei, mas não te quero mal, mas não te quero mais. Longe de mim. Essa música é boa, né? Não. Tudo bem, é o natural, Te perdoo, mas, distância. Não é bem assim que aquele pai fez. Ele recebeu o filho de volta como filho, com o anel, que era o símbolo da família. Gente, receber de volta alguém na família ou na amizade, depois da pessoa ter nos traído, nos ferido, só pelo poder de Deus. Mas o primeiro passo compete a você. Decidir cancelar a dívida ao invés de cancelar o devedor. Esse é o passo que te cabe. O Senhor vai te capacitar a fazer o restante. Portanto, perdoe rápida e totalmente o outro como Deus te perdoou também. E a quarta atitude daquele pai, quarta e última, tá? Pode ficar tranquilo. Foi que teve festa. Ele celebrou extravagantemente, porque ele mandou pegar o bezerro que estava sendo preparado, nas versões antigas da Bíblia, cevado. Às vezes a gente, quando a gente quer ser muito gentil com a pessoa que está um pouquinho acima do peso, fulano está ficando cevado, está engordando. O bezerro cevado, o bezerro gordo, ele era preparado ao longo do ano para o sacrifício mais importante do judaísmo, o Yom Kippur, o dia do perdão. Jesus não escolheu isso à toa. Ele não acrescentou essa informação do bezerro cevado. Eu, pelo menos, não acredito que tenha feito à toa. Jesus, ele era tão econômico com as suas palavras, ele era tão intencional com as suas figuras de linguagem, que eu creio que ele colocou aquilo ali de propósito,
Para nós não faz o menor sentido, mas para os fariseus que estavam ouvindo a parábola fazia todo o sentido, porque é no dia do perdão que você zera o marcador com Deus. E aquele pai mandou buscar o bezerro, para aquele bezerro ser morto e o perdão ser concedido integralmente. No nosso caso, não um bezerro que morreu para que tivéssemos perdão, mas o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos perdão. Perdão pleno, cancelamento total das nossas dívidas e não de nós mesmos como devedores. Uma grande celebração. Como Jesus disse que houve, ao ser encontrada a ovelha perdida, ao ser encontrada a moeda perdida. Ao ser encontrado o filho perdido, festa. Assim como haverá festa no céu. Mas isso para nós, talvez não para você, talvez você seja uma pessoa mais amorosa que eu. Mas para mim, pelo menos, não vou te incluir nessa não. Deixa só eu me colocar nessa berlinda aqui. Para mim, é muito difícil isso. Eu me sinto agredido no meu senso de justiça se uma pessoa volta e não paga. E não paga. É como o servo, né, que foi perdoado, que chegou para o conservo, não, tem que pagar, tem que pagar. O cara tinha acabado de ser perdoado de uma dívida imperdoável. Mas ele quer que o outro pague. E eu me vejo ali. Espero que você não se veja, não, mas eu me vejo ali. O meu natural é não refrescar, não. Quem refresca o pato é a lagoa. Não é comigo, não. Gente, como é que você se sente em relação a esse negócio de perdoar sem condições, incondicionalmente? Eu tenho muita dificuldade com isso. Estou sendo sincero com você. E é por isso que Jesus acrescentou mais uma personagem. O filho mais velho. Cara, eu me identifico totalmente com ele. O filho mais velho. Cara chato. Cara ranzinza. Mas faz tudo certinho. Certinho. É o filho mais velho. Talvez seja você. Eu sou. Mas aí é domingo que vem. Domingo que vem, se você quiser, se você se... Ih, caraca, eu acho que esse negócio tem um pouco a ver comigo. Venha no domingo que vem, porque aí a gente vai abrir o coração aqui, vai ser muito legal. Só não vai ter caldos depois, né? Mas vai ter o nosso cafezinho, o nosso biscoitinho, normal. Gente, o que Jesus estava fazendo ao falar dessa festa totalmente incompreensível à natureza humana, à justiça humana, à justiça própria, ele estava resgatando uma profecia de Sofonias. Eu não vou nem pedir para você abrir, que você não vai achar. Sofonias é um dos últimos livros do Antigo Testamento, ali no finalzinho do Antigo Testamento, um dos 12 profetas menores. Não por eles serem pequenininhos, nem porque a importância deles seja pequena, mas porque o livro deles era pequeno. Então, menores porque os livros são pequenininhos, são os 12 últimos, depois de Daniel. Sofonias é o terceiro último, se não me engano. No capítulo 3, eu vou ler para você, versículos 14 a 17. Olha só a promessa de Deus. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor anulou a sentença contra vocês. O Senhor anulou a sua dívida. Ele cancelou a dívida e não o devedor. Ele fez retroceder os inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, dentro de você, com seu amor te renovará. Esse
é o nosso Deus. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sim, celebração extravagante, lá em Sofonias, no Antigo Testamento. E Jesus resgatou essa mesma promessa de Deus, porque era chegado o momento. O tempo havia chegado de comemorar. Por isso que Jesus comemorava. E quando questionaram Jesus, porque os seus discípulos não jejuavam, ele disse, não, o noivo está aqui. Se o noivo está aqui, a noiva não jejua. Quando eu for embora, eles vão ter bastante tempo para jejuar. Festa. Promessa de Deus para você e para mim. Do quê? Generosidade. Amor incondicional. Prontidão, rapidez em perdoar, e perdoar de forma incondicional. E celebração extravagante. Tudo que o pai da parábola fez faz parte da promessa de Sofonias, que Jesus leu para os seus ouvintes, os religiosos da época. A atitude do pai dessa parábola, que eu volto a dizer, representa Deus, mas que mostra como nós, com a ajuda de Deus, devemos agir na vida dos outros que nos magoaram. Somente é possível pelo poder do Espírito Santo. Naturalmente, a gente não é capaz de fazer isso, não. Nem tenta. Nem tenta, você vai se ferir mais ainda. Mas, pelo poder do Espírito Santo, você será capaz de cancelar a dívida, ao invés de cancelar o devedor. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você porque, para que a sua missão na vida possa se concretizar, você vai precisar aprender a ir em direção às pessoas quando elas vierem em direção a você. Você precisa aprender, você precisa ser capacitado a isso. Então, quero orar com você por isso. Mas, eu quero orar também por quem está se sentindo afastado agora.